Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados, ao Sr. Ministro, nós, efetivamente, temos aqui uma grande discrepância, porque o Sr. Ministro faz deduções e interpelações daquilo que é dito de uma forma inaceitável. Sr. Ministro, o PCP utilizou os dados da OCDE para dizer que nem a OCDE, e foi esta a expressão que nós utilizamos, nem a OCDE acredita nas medidas do Governo. Porquê? Porque a OCDE prevê para 2013 uma taxa de desemprego de 16,2%. O Sr. Ministro tira a conclusão que o PCP concorda com as medidas que a OCDE propõe. Isto não é sério, e por muita volta que eu tento encontrar outra expressão, isto não é sério, ponto final, parágrafo. É um abuso, é uma interpretação abusiva. Depois diz o Sr. Ministro, e aqui, deliberadamente, porque o Sr. Ministro sabe muito bem que não é isto que o PCP propõe, o Sr. Ministro utilizou 3, 4 vezes a expressão reestruturação desordenada da dívida. Sabe muito bem que não é isso que o PCP propõe. É a velha frase do não pagamos. É mentira. Nós não propomos isso. O que o PCP propõe, relativamente ao cenário em que nós vivemos, é uma renegociação da dívida. Uma renegociação da dívida que olhe para os montantes, para os prazos e para as condições de pagamento. Porque, Sr. Ministro, caso não saiba, a dívida em 2011 era 184 mil milhões de euros. Em 2014 vai ultrapassar os 200 mil milhões de euros. Os juros da dívida em 2011 eram 6.200 milhões de euros. Em 2014 vão ser 8.300 milhões de euros. Vamos estar muito piores do que estamos agora. Mas vamos destruir a economia e o emprego. E face a este cenário, o que nós dizemos é que é preciso renegociar a dívida já. Porque o Sr. Ministro e o seu Governo vai renegociar a dívida. Mas quando tivermos de cócoras, destruídos, como fizeram os gregos, tiveram que renegociar a dívida, já totalmente destruída a sua economia. Porque é isso que vai acontecer, porque nós não conseguimos pagar. E o que nós dizemos é que é preciso renegociar a dívida, não essa expressão abusiva da reestruturação desordenada da dívida. E, olha, e fazer aquilo, o Sr. Ministro foi buscar o exemplo da Segunda Monarquia. Eu vou-lhe buscar o exemplo, sabe qual? Da Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial. Bem mais recente. A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, renegociou a sua dívida. E colocou o pagamento da dívida condicionado a um fator determinante. Sabe qual foi? Foi o aumento das exportações. Isto é, a Alemanha pagava a dívida depois da Segunda Guerra Mundial, porque não conseguia pagar, dizia que pagava a dívida em função, uma percentagem das suas exportações. E isso permitiu a Alemanha ser hoje o que ela é, e permitiu a Alemanha crescer do ponto de vista económico. Ora, é isso que nós dizemos. Não é, como o Sr. Ministro estava a dizer, uma reestruturação desordenada da dívida. E isso não é sério, não encontra outra palavra. Depois o Sr. Ministro fez fim-capé, não respondeu às questões e repito-lhe as questões. Salário mínimo nacional. Concorda com as declarações do Sr. Secretário de Estado que diz que o salário mínimo nacional, 485 euros brutos, 432 euros líquidos, em termos relativos, não é baixo em Portugal. Se concorda com isto, se acha que isto é salário mínimo nacional que se apresenta num país da Europa, num país minimamente desenvolvido, o que é que vai fazer relativamente ao salário mínimo nacional? É a pergunta que lhe deixo. Segunda questão, ofertas de emprego do IFP, 300, 400 euros, salário mínimo nacional para engenheiros altamente qualificados. Concorda com este rumo e com este tipo de emprego, e propostas de emprego? Acha que isto é aceitável num país desenvolvido? Uma outra questão que queria deixar precisamente para a segunda ronda e iria abreviar. Despedimento coletivo ou rescisões ditas amigáveis no Banif. Há um conjunto vasto de trabalhadores, são 300 trabalhadores que estão a ser despedidos. Dizem que são rescisões amigáveis, mas a verdade é que nós temos correspondência de trabalhadores que dizem que as rescisões são tudo menos amigáveis. E pergunta um trabalhador, uma trabalhadora grávida despedida, e importa dizer que há um conjunto vasto de trabalhadoras grávidas a serem despedidas no Banif. Pergunta ao trabalhador, um argumento que sustenta esta agressão aos trabalhadores, que é o seu despedimento, é o acesso aos fundos do Governo. Ora, não devia ser condição do Governo que o critério de acesso aos fundos é não despedir? É a pergunta que quero deixar. Isto é, o Banca está a receber avultados apoios financeiros por parte do Estado. Ainda por cima estão a despedir trabalhadores. O Sr. Ministro, o seu Governo não faz nada, não diz uma palavra relativamente a esta matéria, nós não consideramos aceitável. Contratação coletiva. Diz o PSD que é o partido que mais respeita e respeita intransigentemente a livre negociação coletiva. Olha, uma das medidas que nós consideramos inconstitucionais no Código de Trabalho e que está o pedido de fiscalização sucessiva na constitucionalidade no Tribunal Constitucional é precisamente uma medida aprovada pelo PSD com o CDS e a abstenção do PS que diz que os direitos que estão consagrados na contratação coletiva são, por via da lei, atirados para baixo. Se pagam mais por hora extraordinária, a lei impõe
aquilo que é valores abaixo. Isto não é respeitar a livre negociação coletiva, é uma clara violação da Constituição na perspectiva daquilo que é a liberdade sindical e a liberdade da negociação coletiva. Mas não vou mais longe, não é preciso ir tão longe, Sr. Ministro. Vou ao seu Ministério. REFER vai suspender acordo de empresa em início de agosto. Então o acordo de empresa não foi livremente negociado entre as partes? Então os seus sucessores não negociaram com os trabalhadores um conjunto de direitos que estavam em vigor e agora o seu Ministro chega lá e suspende, elimina aquele acordo de empresa? Isto é respeitar a liberdade negocial dentro dos sindicatos? É isto respeitar a contratação coletiva, Sr. Ministro? É que isto não tem nada a ver com liberdade de respeito pela negociação coletiva. E depois, Sr. Ministro, não justificou como é que o nosso país, com sucessivas alterações ao Código de Trabalho, cada vez que alteramos para pior o Código de Trabalho, ficamos piores. E o Sr. Ministro vem cá dizer que o problema do país é a legislação laboral. Olha, desde 86 que andamos nesta conversa. Alteram sempre para pior o Código de Trabalho. Aumentaram sempre a exploração. E o país ficou pior. Portanto, como é que justifica que mais uma alteração venha a resolver alguma vez o problema do nosso país? Não resolve. Resolve sim, é o problema da exploração e por isso, reitero a pergunta. Para quem é que governa? Governa para o FMI, para os grandes grupos económicos ou governa para os portugueses que elegeram este Parlamento? Disse. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Ministro, o Sr. Ministro, referindo-se às alterações à legislação de trabalho, ao Código de Trabalho, bem como ao Sr. Secretário de Estado, falam do mundo moderno. E veio-me à memória um filme de Chaplin, que é Os Tempos Modernos. Eu apelava a que revissem esse filme, não é? Como ele caracteriza aquilo que é a precariedade, a exploração dos trabalhadores, os salários de miséria e como os tempos modernos não são nada modernos, são sim um retrocesso civilizacional, um retrocesso inaceitável. E com esta legislação de trabalho não se vai criar nenhum emprego. Aliás, não está demonstrada a criação de um único posto de trabalho. Vão aumentar sim a exploração e os desequilíbrios que existem no mercado de trabalho, isso sim é garantido. O Sr. Ministro não respondeu a um conjunto de perguntas sobre o Banif, despedimento de 300 trabalhadores, Banif que recebeu ajudas do Estado de largos milhões de euros, despedimento de 300 trabalhadores, um conjunto vasto de trabalhadoras grávidas a serem despedidas, o Sr. Ministro, zero. Uma outra pergunta que queria colocar relativamente ao Distrito de Castelo Branco, diz respeito ao despedimento que está em curso da Delfai, com 300 trabalhadores a serem ameaçados de despedimento, 100 já foram despedidos, outros 200 estão em vias de ser despedidos. Se a isto somarmos aquilo que hoje já questionámos o Ministro da Solidariedade e Segurança Social, que é o despedimento na Via Segurança Social, um call center da Segurança Social, de 400 trabalhadores, está aqui o panorama do desemprego e da destruição do emprego que este Governo leva a cabo, particularmente num distrito com as dificuldades que já tem, o facto de estar no interior do país, ter elevadíssimos níveis de desemprego e agora com este rico serviço relativamente ao emprego. E, portanto, gostaria que se respondesse relativamente a esta matéria. Diz o Sr. Ministro que nas empresas de transportes estão a proceder uma reestruturação em diálogo com os trabalhadores. Mas qual diálogo? Não está a brincar, pois não, está a falar a sério. Se está a falar a sério, eu quero lhe dizer que a REFER anunciou a suspensão do acordo de empresa. Não anunciou que queria discutir o acordo de empresa com os sindicatos. Anunciou a suspensão, por termo a um acordo que foi livremente negociado. Não há cá diálogo nenhum. Isso é uma ilusão, é uma mistificação. Depois diz, salário mínimo nacional. Concorda que o salário mínimo nacional é baixo. Muito bem, já evoluiu relativamente ali ao Sr. Secretário de Estado. Mas depois utiliza a desculpa do patronato, que é da produtividade. Então os trabalhadores têm culpa da fraca produtividade e têm culpa de terem salários verdadeiramente inaceitáveis? É ou não este salário mínimo nacional inaceitável? É. Então, altere-se. Cumpra-se aquilo que foi acordado para 2011. Aumento do salário mínimo nacional para 500 euros. Está por cumprir. Porquê é que não cumprem? Desculpa, é a produtividade? Bom, já lhe demonstrei. A média da produtividade em Portugal é 76% da média europeia. Os custos de fator de trabalho são 46% da média europeia. Os trabalhadores ainda têm a ver relativamente a isto. Produzem muito mais do que aquilo que recebem. E, portanto, tem aqui um crédito. Aumento do salário mínimo nacional imediatamente. Discursos e utilização dos argumentos do patronato não convencem ninguém. Depois, diz o Sr. Ministro que as desigualdades sociais são inaceitáveis. Muito bem. Mas o que é que faz este Governo? Além de roubar o subsídio de férias e o subsídio de Natal aos trabalhadores. Além de cortar nas prestações sociais fundamentais. Além de promover baixos salários. Ativamente promover baixos salários. O que é que está a fazer a não ser aumentar as injustiças sociais?
O Sr. Ministro chega aqui e diz que é contra contra as desigualdades sociais, contra a discrepância dos salários, mas o que é que faz este Governo? Faz tudo menos promover um combate efetivo às desigualdades sociais. Antes, pelo contrário, promove efetivamente baixos salários. E o Sr. Ministro depois diz assim: bom, as desigualdades sociais combatem-se por via da qualificação, do combate ao abandono e ao insucesso escolar. Bom, eu já lhe mostrei este exemplo. Um engenheiro mecânico com licenciatura tem uma oferta do Instituto de Emprego e Formação Profissional de 485 euros. É isto que quer? É este país que está a construir, Sr. Ministro? É isto que quer? Este trabalhador tem a qualificação toda e mais alguma. Tem uma licenciatura digna desse nome. Não é, como disse, uma licenciatura à farinha Amparo. Não, é uma licenciatura a sério. 485 euros que é o que é proposto. O Sr. Ministro, com estas medidas, está precisamente a promover baixos salários. Com esta nota final, falou da acumulação de subsídios de desemprego com o salário do trabalhador. Essa é mais uma medida que visa objetivamente a tirar os salários, a reduzir os salários dos trabalhadores portugueses. Porque nós sabemos que, passado 6 meses, essa acumulação não é possível e o salário volta àquilo que é um salário de miséria. Este Governo está a seguir um caminho de destruição e afundamento do país. O Pacto de Agressão, aquilo que estão a promover, Sr. Presidente, mesmo a tolerância para com os outros grupos parlamentares, aquilo que estão a promover relativamente à economia, aquilo que estão a promover relativamente às alterações à legislação laboral, são um retrocesso inaceitável que vão ter como consequência aquilo que é o afundamento do nosso país. E os dados que estão em cima da mesa são mais que evidentes. Mas o Governo continua a dizer que está tudo bem, que estamos no bom caminho e a não reconhecer o caminho de desastre nacional. E eu mais uma vez lhe pergunto, para quem é que o Sr. Ministro governa? Governa para o FMI, para a Troika e para o BCE? Governa para os grandes grupos económicos ou governa para os portugueses? É que para os portugueses não está a governar. Está a governar é para os grandes grupos económicos. Muito obrigado.